Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos lá, pessoal, então sejam muito bem-vindos a mais uma aula mais uma parte dessa primeira aula, onde nós estamos tratando Introdução ao Estudo da Contabilidade aplicada ao Setor Público, NBC-TSP, NBC-T16 e MCASP. Então, essa é a última parte dessa primeira aula. Vamos fazer só um fechamento com alguns itens lá do capítulo, agora fugiu se é 7 ou 8 da NBC-TSP Estrutura Conceitual. Então, vamos lá, peraí que eu não estou aparecendo ainda. Valeu? Olha só, eu queria aproveitar e pedir para você, se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aqui embaixo no canal. Curte esse vídeo se você gostou, compartilha com seus colegas e assiste os outros vídeos. Eu estou trabalhando aqui no canal com administração pública, contabilidade pública, orçamento público, matemática financeira. Estou colocando uns aulões, palestras, algumas coisas bem legais agora a partir do segundo semestre desse ano. Nós estamos em 2018, enquanto eu estou gravando essa aula, não sei quando você está assistindo, mas nós estamos agora em 2018 e isso tudo ajuda muito o canal a crescer, tá? Então se inscreve aí, divulga, curte o canal, deixe seu comentário que eu pessoalmente estou tratando de todos os comentários do canal, tá? Vamos seguindo então. Essa última parte da primeira aula ficou reservada a comentar sobre reconhecimento das demonstrações contábeis, tá bom? Vamos fazer alguns comentários então. É uma aula um pouquinho mais curta, só de fechamento, mas tem algumas questões bem legais também ao final. Olha só. O reconhecimento é o processo de incorporar e de incluir um item expresso em valores a serem demonstrados no corpo da demonstração contábil apropriada, que satisfaça a definição de elemento e possa ser mensurado de maneira que observe as características qualitativas, levando em consideração as restrições sobre a informação incluída nos RCPGs, Relatórios Contábeis de Propósito Geral. Aí eu chamo a sua atenção para, se você não assistiu os primeiros vídeos dessa aula, volta e assiste, porque tem uma que a gente trata especificamente das características qualitativas, todas elas quais são, e a importância de cada uma, bem como as restrições da informação contábil também está lá. A gente comentou sobre as 3 restrições da informação contábil que são tratadas na NBC-TSP, tá? E RCPG, Relatório Contábil de Propósito Geral, também está lá nas primeiras aulas, nos primeiros vídeos dessa aula comentado, e você pode assisti-las todas aqui no canal na hora que você quiser, tá bom? Vamos seguindo então, entendendo que o reconhecimento das demonstrações depende da mensuração do item e dele apresentar e cumprir tudo aquilo que é de característica qualitativa e levando em consideração as restrições da informação contábil. Olha só, sobre reconhecimento, o item deve ser reconhecido nas demonstrações contábeis quando, vamos ver a situação, satisfizer a definição de elemento. Elementos, né? A gente viu elementos das demonstrações contábeis também, vimos ativo, passivo, receita, despesa, então essa definição tem que ser atendida. Sobre ativo, sobre passivo, quais são as definições? Volta aqui também, tem alguns vídeos no canal explicando isso. Então, primeiro, para ser reconhecido tem que satisfazer a condição de elemento, a definição de elemento. E B, deve ser mensurado de maneira que observe as características qualitativas, levando em consideração as restrições da informação contábil. Ponto. Então, quando se reconhece um item na demonstração contábil? Primeiro, quando ele cumpre a definição de elemento. Perfeito isso. E concomitante a isso, não em segundo lugar, mas concomitante a isso, ele deve estar adequado pelas características, ele deve estar de acordo com as características qualitativas e levar em consideração as restrições da informação contábil, tá? Volto a dizer, se você não assistiu essa aula, volta, porque é muito relevante para esse momento, tá? Essa aula 1 ainda, mas os primeiros vídeos. Seguindo, o reconhecimento envolve a avaliação da incerteza relacionada à existência e à mensuração do elemento. Então, o reconhecimento tem que levar em consideração as incertezas, tá? Sobre existência, mensuração.
Falamos em aulas anteriores também sobre como é feito o tratamento dos intangíveis, reconhecimento do ativo, tá tudo aqui para você. Então, no momento de reconhecer o item, deve-se levar em consideração a sua incerteza, se é possível mensurá-lo ou não, se é possível chegar a um consenso sobre o seu valor ou não, tá? As condições que dão origem à incerteza, se existirem, podem mudar. Isso vai depender da profundidade de análise que você faça do elemento do ativo, do elemento do patrimônio contábil, patrimônio público. E, portanto, é importante que a incerteza seja avaliada a cada data de divulgação do resultado. Então, é possível que se faça uma análise da perspectiva de potencial de serviço ou de valores de um item e de uma demonstração para outra, essa perspectiva de aproveitamento para prestação de serviços ou benefícios econômicos, ela possa mudar. Então isso tem que ser avaliado a cada período da demonstração contábil, tá? Só um destaque para a gente não passar despercebido por isso daí. E sobre mensuração dos ativos e passivos, ainda dentro do capítulo que trata de reconhecimento, temos que falar sobre mensuração. Nós temos que o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade, de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização, accountability e tomada de decisões. Accountability também a gente tratou em aulas anteriores, é um termo em inglês que ainda não tem uma definição exata na tradução do português, mas que diz respeito a gerenciamento do patrimônio público, disponibilização para os serviços públicos e a obrigatoriedade de prestação de contas. E, em último lugar, a possibilidade de responsabilizar os agentes pelo mau uso do patrimônio público. Pois é, tudo isso está dentro de accountability. Uso do recurso público, obrigação de prestar contas e responsabilização quando o uso for ocorrer de maneira inadequada, tá bom? Vamos seguindo ainda sobre mensuração. A seleção da base de mensuração para ativos e passivos contribui para satisfazer os objetivos de elaboração e divulgação da informação contábil pelas entidades do setor público, ao fornecer informações que possibilitem aos usuários avaliar o quê? Porque a informação contábil ela tem a função de informar. A contabilidade é a ciência geradora de informações sobre o gerenciamento do patrimônio. E essa informação tem que dar possibilidade dos usuários avaliar. A gente viu isso em características qualitativas. A verificabilidade, comparabilidade, tudo isso já foi tratado. Então, essa informação que é divulgada tem que permitir ao usuário avaliar, primeiro, o custo dos serviços prestados. E eu faço aqui um parênteses para te dizer que a análise de custos dentro da contabilidade aplicada ao setor público é uma realidade que por décadas ficou colocada de lado. Já estava previsto na 6.404, estava previsto nas NBC 16, de 1 a 10. Essa necessidade de avaliar o custo no setor público ficou só no papel por muito tempo, mas hoje ela já é uma realidade. Com a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, tanto na contabilidade geral quanto na contabilidade pública, a preocupação com a análise de custos e a relevância de se o serviço está sendo mais oneroso quando prestado pelo setor público ou quando prestado pelo setor privado, já é uma realidade essa análise de custo mais apurada na contabilidade pública. Então, a informação contábil tem que permitir ao usuário avaliar o custo do serviço e a capacidade operacional, capacidade da entidade em dar suporte à prestação de serviço no futuro. Então, capacidade operacional diz muito respeito à capacidade de continuar mantendo o que hoje é executado no futuro, por longo tempo. E a capacidade financeira da entidade do setor público, que é a capacidade de financiar suas próprias atividades, tá? Se necessitar recorrer a empréstimos a bancos oficiais. Então, a informação contábil mensurada e reconhecida tem que ser capaz de permitir análise de custo, capacidade operacional e capacidade financeira. Lembra dessas três. Vamos seguindo. Sobre mensuração e sobre as possíveis bases de análise do reconhecimento do ativo e da mensuração, temos que as seguintes bases de mensuração para os ativos são identificadas e discutidas à luz da informação
que fornecem sobre o custo dos serviços prestados, a capacidade operacional e financeira, além da extensão na qual fornecem informações que satisfaçam as características qualitativas. Se você não estudou características qualitativas, estuda características qualitativas, que ela, na estrutura conceitual, na NBCT-SP, estrutura conceitual, ela aparece muito se fala da importância das características qualitativas, já que, por força da revogação da resolução 750 do CFC e da 1112, nós não temos hoje legalmente instituídos, através de resoluções, os princípios contábeis como nós tínhamos, e aquelas características qualitativas que existiam também na definição dos princípios. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha mais princípios contábeis na perspectiva do setor público. Nós só não temos mais a norma que estabelece. Hoje eles estão num nível superior, e os princípios de contabilidade, assim como os princípios de contabilidade na perspectiva do setor público, hoje compõem um grande arcabouço da contabilidade aplicada ao setor público. E o que se tem hoje de aplicabilidade real é o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, MCASP, e a NBCT-SP, as NBCT-SPs, frutos da convergência contábil dos padrões internacionais à contabilidade pública brasileira. Então, eu te convido a ter esses dois manuais de cabeceira. O MCASP, nós estamos na versão atual, é a de 2017. O PCASP está 2018 já, que é o plano de contas, mas o MCASP ainda está 2017. E as NBCT-SPs, à medida que elas vão sendo publicadas. Então, da 1 a 10, já dá uma leitura bem bacana. Esse 2018 ainda vai ter a edição de outras. 2019 até 2021 vai ser publicada uma série de normas convergindo o padrão internacional. E eu já falei também em aulas anteriores que a NBCT 16 está sendo revogada aos poucos. À medida que a NBCT-SP é publicada, a NBCT 16 está sendo revogada, tá? E claro, isso tudo à luz da Lei 4.320, porque apesar da internacionalização das normas contábeis nos levar a contabilidade pública brasileira ao padrão internacional e o reconhecimento do regime de competência, ainda há a obrigatoriedade de se cumprir a lei, e se tem lá um regime que ficou conhecido por muito tempo como regime misto ou regime de empenho. Então a gente tem na contabilidade pública brasileira hoje meio que a transição entre esses dois mecanismos. Uma contabilidade para atender à lei e uma contabilidade para atender aos padrões internacionais, que gera um pouco de confusão às vezes, mas se você está se preparando para um exame, por exemplo, o enunciado em geral tem sido muito generoso na hora de estabelecer se está se falando das normas internacionais ou se está se falando da 4.320, a regra da lei, tá bom? Então, vamos seguindo. Estamos falando sobre base de mensuração. Nós temos as bases mais importantes, o custo histórico e o valor corrente. Custo histórico e valor corrente, sendo que o valor corrente se divide em valor de mercado, custo de reposição ou substituição, preço líquido de venda e valor em uso. Vamos falar um pouquinho sobre cada um, então. Sobre custo histórico, nós temos que o custo histórico de um ativo é a importância fornecida para se adquirir ou desenvolver um ativo, o qual corresponde ao caixa, equivalente de caixa, ou o valor de outra importância fornecida à época de sua aquisição e desenvolvimento. Então, custo histórico leva em consideração a época da aquisição e desenvolvimento, o valor equivalente de caixa disponível para desenvolver ou adquirir esse item. Já o valor corrente é a mensuração que se refere no âmbito econômico vigente na data da apresentação do relatório. Custo histórico, valor da data da aquisição ou desenvolvimento. Valor corrente no momento da demonstração contábil, tá bem? Mas olha só, o valor corrente se divide em 4 outras bases de mensuração. Vamos falar rapidinho sobre cada uma. O valor de mercado. O valor de mercado para os ativos é o montante pelo qual um ativo pode ser trocado em partes cientes e dispostas em uma transação sobre condições normais de mercado. O mesmo se aplica ao entendimento para os passivos. É o valor também pelo qual pode ser trocado em partes cientes e dispostas.
tá bem? Mas é algo que diz respeito à transação de mercado. O custo de reposição ou substituição consiste no custo mais econômico exigido para a entidade substituir o potencial de serviço de ativo, inclusive o montante que a entidade recebe a partir de sua alienação, entenda-se venda, ao final da vida útil, na data do relatório. Então, custo de reposição ou substituição é o valor econômico, o valor mais econômico necessário para substituir o potencial de serviço de um ativo. Então, você tem um equipamento usado, o custo de reposição ou substituição seria o valor mais econômico para substituir aquele equipamento usado. Então, não está se falando aqui em comprar um novo, está se falando em substituir um usado, no potencial de serviço que ele tem hoje. Isso ou o valor residual na data da demonstração, como também está colocado aí. O preço líquido de venda. Preço líquido de venda é o montante que a entidade pode obter com a venda do ativo, após reduzir, claro, os gastos para a sua venda, publicações, chamada para sessões públicas e o quanto mais seja necessário. E a última base de mensuração dentro de valor corrente, nós temos o valor em uso, que é o valor presente para a entidade do potencial de serviços ou da capacidade de gerar benefício econômico remanescente do ativo, caso este continue a ser utilizado, e do valor líquido que a entidade receberá por sua alienação ao final da vida útil. Então, 4 bases de mensuração distintas, todas colocadas dentro de custo de valor corrente. Agora, cuidado, sobre o valor de mercado, o preço líquido de venda é diferente do valor de mercado. Preço líquido de venda, está colocado aqui, é diferente do valor de mercado. Vamos ver por quê? É diferente do valor de mercado, uma vez que não exige mercado aberto. O preço líquido de venda não exige um mercado aberto. O ativo é organizado ou estimativa de preço em tal mercado e que inclua os gastos para a venda da entidade. Portanto, o preço líquido de venda reflete as restrições na venda e é específico a cada entidade. Então, o preço líquido de venda não leva em consideração o valor de mercado. São coisas diferentes. Cuidado para não confundir. Preço líquido de venda e valor de mercado. Tá bem? Vamos lá, então, com algumas questõezinhas que já foram objetos de exame. Eu acho que a gente só tem mais 2 questõezinhas para entender essa parte. Vamos lá, então. Cheguei aqui de novo. Como eu falei nos vídeos anteriores, você pode pausar, tentar responder e logo em seguida eu chego junto para a gente chegar à conclusão de se está certo ou errado. Então, eu vou ler com você, você pausa e a gente responde em seguida, tá bom? Com relação à contabilidade pública, julgue o item que segue. A reavaliação de ativos possibilita tanto o aumento quanto a diminuição do patrimônio, ao passo que o teste de recuperabilidade de ativos, vinculado ao reconhecimento da perda, permite apenas a redução do patrimônio. Certo ou errado? E aí, pensou já? Tá certinho, olha só. Não falamos na aula, mas você vai encontrar isso na literalidade da NBCT-SP, Estrutura Conceitual de Norma Brasileira aplicada ao setor público. A reavaliação do ativo possibilita o aumento e a diminuição. Perfeito. Entendimento trazido da contabilidade geral para a contabilidade pública. Ao passo que o teste de recuperabilidade de ativo, vinculado ao reconhecimento da perda, permite apenas a redução. Redução ao valor recuperável. Lembra? Ou o teste de impairment. Então, aqui está certinho. Reavaliação pode aumentar ou diminuir. Recuperabilidade apenas reconhece a perda, a redução do patrimônio. Galera, tem mais uma, vamos lá. Conforme a estrutura conceitual para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público, assinale a alternativa que não corresponde às bases de mensuração para os ativos. Pensa e me diz qual você marcaria. Já pensou? Vamos lá então. Qual se marca aqui? Preço presumido. Cuidado, se você marcou custo histórico, lembra que o enunciado está pedindo o que não corresponde a uma base de mensuração.
custo histórico corresponde, valor de mercado corresponde, preço líquido de venda corresponde, preço presumido não corresponde a uma base de cálculo, tá? Então, agora sim, chegamos ao final dessa aula. Obrigado mais uma vez por ter assistido. Convido você a curtir o canal, curte esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilha com seus colegas, tá? A galera está se preparando aí para algum concurso, exame de suficiência. Eu tenho certeza que essas aulas vão ser muito relevantes na sua preparação. Abraço e até mais.